Cruzeiro ficou desesperado depois de reunião com o staff de Caio Jorge e tomou uma decisão drástica. A gente vai trazer tudo isso no vídeo de hoje. Tem o José Boto acordando e tá muito próximo de fechar mais um reforço para o elenco principal do Flamengo, brigando inclusive com os gigantes da Europa, e a gente vai trazer hoje no vídeo todos os detalhes. Tem Flamengo chocando o mercado, podendo investir aí mais de 200 milhões em novo atacante. Flamengo negando proposta por jogador que foi titular em muitas partidas em 2025, de mais de 125 milhões de reais. E para finalizar, o Gerson indo para o Cruzeiro vai render uma grana boa, tanto para Flamengo quanto para Fluminense. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Tá chegando perto o dia da estreia do Flamengo na temporada 2026. Hoje, sexta-feira, faltam 2 dias aí para a estreia no domingo às 6 horas da tarde. Flamengo e Portuguesa da Ilha do Governador, no estádio do Volta Redonda, na verdade, no Raulino de Oliveira. A partida vai acabar sendo lá. Segundo jogo contra o Bangu em Moça Bonita, e o primeiro jogo é a 5ª rodada e o segundo jogo é a primeira rodada de fato, porque esse primeiro ele é um jogo antecipado da 5ª rodada, que seria ali colado com a Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Então, a garotada aí do Sub-20 já finalizando a preparação para estreia nessa temporada. Quem também está se preparando e está com foco total é o elenco profissional. Ainda não teve a apresentação oficial, que vai ser no dia 12, mas tem uma galera aí, boa parte do elenco está se preparando muito. E entre ontem e hoje, quem publicou foi o Pedro. Primeiro, o Pedro comparecendo ao Ninho do Urubu para fazer o treino presencial. Antes da reapresentação, o Pedro já está indo ao Ninho do Urubu fazer o seu treinamento. Está com foco total para vencer tudo em 2026. E, além disso, para também aumentar a chance dele de uma convocação aí para a Copa do Mundo. Então, Pedro 100% focado para ter um ótimo desempenho nesse ano, e a gente fica muito feliz com isso, porque apesar do foco principal das notícias ser por um novo atacante no Flamengo, a gente sabe que é sempre para disputar a posição com o Pedro. Pedro não tem chance de sair do Flamengo, pelo menos nesse momento, ninguém fala nisso, e Pedro é o melhor centroavante das Américas, não tem discussão. Ele tem seus altos e baixos, mas quando ele está focado, sem nenhum tipo de distração alimentar, de problema que possa tirar a concentração dele, a gente sabe que Pedro tem potencial para ser um dos melhores atacantes do mundo, finaliza demais, é habilidoso, é forte. Então, Pedro focado já para 2026, e isso já pode ser um indício aí de muitas alegrias para nós nesse ano. Outro jogador que postou, que inclusive montou uma academia completa e está treinando focado nas férias, é o Everton Araújo, o volante do Flamengo, que muitas vezes eu até critiquei aqui. A gente sabe que ele tem um potencial absurdo, principalmente na parte defensiva, e ele está num foco físico muito grande. Então, tanto o Felipe Luiz quanto os companheiros mais experientes, mais técnicos ali, o Jorginho, que faz uma posição parecida com a dele, tem como lapidar esse garoto e fazer com que ele dê muitas alegrias para o Flamengo nos próximos anos. Ele montou uma academia muito maneira, com fotos ali de momentos dele no Flamengo. Então,
tá focado também, tá treinando nas férias, e muitos outros jogadores estão fazendo isso, só que esses dois foram que botaram os registros agora recentemente nas redes, e a gente fica na expectativa aí do Flamengo quanto antes estar voando para passar por cima dos adversários nesse ano aí que tá chegando. Vamos seguindo? Tem jogador do Flamengo que vai virar nome de estádio na cidade natal, e é Jorge Carrascal. Ele tem sido alvo de homenagens em Cartagena de Índias, capital do departamento de Bolívar, na Colômbia. O governo da região, inclusive, iniciou um projeto para que o meia do Flamengo seja nome do estádio no local. O gesto será em homenagem à participação do jogador na campanha do título da última Libertadores. O anúncio foi feito pelo governador de Bolívar, Yamil Arana Padawi. O político disse que colocar o nome de Carrascal em um dos estádios é uma forma de inspiração às crianças e jovens que sonham em seguir a carreira no esporte. O meia do Flamengo não escondeu a emoção com o gesto e agradeceu a chance de ficar eternizado na cidade onde nasceu. Tá aí a proporção que um título de Libertadores, que um certo destaque no Flamengo traz para o jogador, é absurdo, e fica provado aí nessas homenagens que o Carrascal está recebendo na cidade natal dele, de Cartagena das Índias. Muito legal. E agora tem uma notícia sensacional: o Flamengo anunciando a transmissão dos jogos gratuitamente no YouTube. Torcedores do Flamengo no exterior poderão acompanhar as partidas sem custos. O Flamengo irá transmitir jogos do Carioca e do Brasileirão de graça no YouTube e com imagens para o exterior. O anúncio ocorreu nessa quinta-feira, dia 8, através do site oficial do clube. No total, 29 partidas vão ser exibidas sem custos para os estrangeiros, ou seja, estão inclusos no pacote todos os 10 jogos do Flamengo no estadual e os 19 duelos do mais querido como mandante no Brasileirão. O modelo substituiu o modelo de pay-per-view lançado no ano passado. Importante destacar que no território brasileiro a transmissão será sem imagens. A iniciativa integra o plano estratégico do Flamengo para ampliar sua atuação internacional, estreitar o relacionamento com milhões de torcedores que vivem fora do país e conquistar novos fãs de futebol em diferentes mercados, informou o Mengão em comunicado. O Flamengo TV vai disponibilizar ainda 2 narrações, uma em português e uma em espanhol. Em português vai ser o João Guilherme, em espanhol vai ser o Gustavo Vertain, reforçando a conexão do Flamengo aí com o público de língua castelhana. A estreia da novidade vai ser já nesse domingo no Carioca contra a Portuguesa. Então, resumindo, o Flamengo que estava colocando num formato de pay-per-view, agora gratuito no YouTube para todo mundo que está fora do Brasil. Tem uma galera dizendo aí que vai meter o VPN, porque dá trabalho sincronizar o João Guilherme com a imagem ali da transmissão brasileira, né? Mas a gente sabe que não é o mais correto a ser feito, mas a princípio a transmissão para os brasileiros é sem imagens. Vamos ver. Muito legal a iniciativa. O Flamengo deixa de ganhar no pay-per-view, mas vai ganhar muito mais no patrocínio. E isso faz todo sentido. O Flamengo vai acabar conseguindo atingir uma quantidade maior de pessoas com as transmissões e ainda por cima lucrar com os patrocínios. Então é uma atividade, uma mudança de atividade aí estrategicamente pensada pelo Flamengo para esse ano, e a gente espera que dê muitos frutos e muita grana para o Mengão. Se a gente for levar em conta, por exemplo, o Cazé TV, que não cobra por nenhuma das transmissões, e vivem e se sustentam muito bem, mesmo gastando dinheiro com direitos de transmissão. No caso, o Flamengo nem precisa, porque já são os jogos que são de direito do Flamengo. Então vamos ver como é que vai dar, mas tem uma boa chance aí de muito sucesso essas transmissões aí em 2026. Vamos seguindo agora aqui, lembrando a vocês do YouTube Shopping, que tem muito produto maneiro do Mengão passando aí na sua tela, e você clicando nos produtos, você vai ser direcionado para um dos parceiros do YouTube, seja Mercado Livre, Shopee ou Magalu, e lá dentro você selecionando o produto do anúncio ou qualquer outro produto. Tem copo, tem camisa, tem um monte de coisa maneira, estatuazinha da Libertadores, urubuzinho de pelúcia, tem o cavalinho também do Fantástico. Então não perde tempo você adquirindo um dos produtos que aparecem ou qualquer outro
Desde que tenha clicado no meu link, você me dá uma moral muito grande e ajuda tanto o Flamengo, se for produto oficial, quanto a mim, para continuar trazendo todas as notícias do Mengão. Vamos seguindo com o mercado da bola, porque falando de novo aqui de Carrascal, Flamengo negou uma proposta gigantesca por ele. Flamengo recebe proposta astronômica por Jorge Carrascal, um dos destaques do Flamengo na temporada. Está valorizado no mercado recentemente. O rubro-negro recebeu uma proposta de 20 milhões de euros do Napoli da Itália. No entanto, o tetra da América recusou a investida feita em dezembro do ano passado. A ideia do Flamengo é segurar todos os jogadores considerados titulares. Carrascal, por exemplo, iniciou a partida da final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras. Além disso, o jogador também esteve nos 11 titulares na decisão do Mundial de Clubes diante do PSG. O Flamengo informou ao mercado que não abre conversas de venda de Carrascal por menos de 25 milhões de euros. Também no ano passado, o Olympique de Marseille fez uma oferta aí de 15 milhões de euros negada pelo Flamengo também. O Flamengo pagou por ele cerca aí de 12 milhões de euros e aí já chegou a negar uma proposta do Napoli de 20 milhões. Você vê como que a projeção dele com bom desempenho já faz com que valorize rápido, mesmo ele não sendo um garoto. Ele tem ali seus 28 anos, não é mais aquela idade que está no topo da valorização, né? Enfim, Carrascal fica no Flamengo, está muito valorizado, mas vai mostrar toda a sua técnica, toda a sua habilidade dentro do Mengão, isso é muito importante. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Gerson indo para o Cruzeiro por mais de 27 milhões de euros. E aí você me pergunta, por que você está trazendo notícia do Gerson aqui no vídeo? Porque o Flamengo vai levar uma grana com isso aí. Primeiro que o Pedrinho BH já está dizendo que o Gerson chega aí essa semana e tudo mais, parece que está fechado mesmo. E aí o Flamengo, caso feche, ele tem direito a 0,74% de qualquer transferência envolvendo o Gerson. Assim sendo, o Flamengo tem direito a mais ou menos 1.200.000 reais pelo jogador. Outro time que ganha uma grana em cima da transferência é o Fluminense, que é o clube formador e tem direito aí a 2,74%, que equivale aí a 740 mil euros, 4,6 milhões de reais. Saiu o Cruzeiro, por tabela, ainda está distribuindo uma graninha para Flamengo e Fluminense. Pelo menos dá para pagar um saláriozinho aí de algum jogador do Flamengo, essa grana aí que tá chegando do Cruzeiro. Então, já tá pagando o salário do Gabigol no Santos praticamente inteiro, né? Cara, foi um negócio absurdo isso aí. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque, meu Deus do céu, esse empréstimo do Gabigol do Cruzeiro pro Santos, o salário do Gabigol no Cruzeiro é de mais de 3 milhões de reais. O Santos tinha um teto salarial, não conseguiria ultrapassar, mas o Cruzeiro, quando o Tite chegou, precisava se livrar do Gabigol, porque o Tite não queria o Gabigol por lá. Mandaram pro Santos. O Santos vai pagar o teto, que é de 1 milhão e pouco, pro Gabigol. E o Cruzeiro, para emprestar, pro Gabigol jogar no Santos, o Cruzeiro vai pagar por volta de 2 milhões de reais. Todo mês. Pro Gabigol jogar no Santos. Não tem nem muito mais o que falar. Vamos voltar pro Flamengo aqui, porque isso aí ultrapassou qualquer coisa, qualquer limite. Vamos falar agora aqui do Flamengo reservando cerca aí de 200 milhões para contratação de atacante e também transferência que está muito próxima de ser concretizada para o Flamengo. O Boto finalmente está acordando depois do Vitão, já deve anunciar o próximo reforço. Antes disso, eu vou só lembrar vocês aqui do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, disparado. É um jogo de computador montado a partir do FIFA 16, que inclui Brasileirão Série A, B, C, D, tem os estádios de todos os times, tem times até que não estão em nenhuma divisão, você joga os estaduais completos, com todos os estádios, os jogadores com as faces, os times todos podem jogar todos os torneios. O Flamengo, por exemplo, joga Carioca, joga a Copa do Brasil, joga Brasileirão, joga Libertadores, joga Mundial de Clubes no formato de Copa do Mundo já. Então é sensacional, e para você ter mais detalhes, você pode ir lá no meu canal Lucão Joga,
para saber tudo que precisa, e tem o link aqui na descrição para você adquirir o patch também. Eu estava fazendo, devo continuar, até um modo carreira que eu estava fazendo com o Remo na Série B, subindo para a Série A, com o Marcos Braz, morde virilha, tava muito maneiro. Então chega lá para você conferir, e o link tá aqui na descrição para você adquirir o seu FIFA Friends Plus e jogar tudo que envolve o futebol brasileiro no melhor jogo que existe nos dias de hoje. Beleza? Vamos seguir, porque Flamengo estipulou até 40 milhões de euros para novo atacante. O mercado nacional tem se mostrado difícil e o clube não descarta deixar esse atacante para julho. Mas não é uma decisão estabelecida que vai contratar só em julho. Ele não vai fazer loucuras caso os times continuem pedindo muita grana por qualquer jogador. O Flamengo não quer gastar um rio de dinheiro com um jogador que não vai render. O Flamengo está, inclusive, começando a olhar um pouco mais para a Europa e pode gastar até esse valor. Ele separou, dentro da verba de contratações, 40 milhões de euros para a contratação desse atacante. Em meio a isso, o Flamengo está fechando uma outra contratação. E aí, para goleiro, o Flamengo enviou um pré-contrato para o Andrew, aquele goleiro que está jogando lá em Portugal, no Gil Vicente. O Flamengo está disputando aí com alguns times, mas a informação do Coluna do Fla e da Raíza Simplício é que Flamengo e o staff do Andrew e o próprio Andrew já têm um acordo verbal. Ele que tem contrato terminando no meio do ano, Flamengo acertando com ele esse pré-contrato, ele chega no meio do ano. Porém, o Flamengo quer a liberação dele antes disso. O Flamengo está tentando chegar a um acordo com o Gil Vicente, que é o clube dele lá em Portugal, para a liberação imediata do goleiro, e caso isso aconteça, ele já integra a pré-temporada do Flamengo junto com o Rossi, e a gente fica na expectativa que isso aconteça, porque senão o Diogo Alves vai ter que continuar sendo o reserva imediato. É bom goleiro, mas é um goleiro ainda com nível de base, então precisaria de fato de um goleiro um pouco mais experiente, que já atuou com destaque, inclusive, lá na Liga Portuguesa, ou qualquer outro goleiro que tenha já um bom desempenho, mesmo que sendo jovem ainda, chegando para o Flamengo, mas a tendência é que tudo se acerte e ele seja anunciado como novo reforço, pelo menos para o meio do ano. Resta saber se o Flamengo vai conseguir a liberação imediata dele. O Flamengo estava brigando simplesmente com o Botafogo, que é dono de 30% do passe dele, inclusive. Ele foi revelado no Botafogo. Bahia também tentou, Bragantino, Milan da Itália e Brest da França também tentando o goleiro Andrew Ventura, brasileiro, revelado no Botafogo, de 24 anos, 1,88 m. Contrato que o Flamengo ofereceu por ele é de 4 anos, terminando lá no fim de 2029, né? Início de 2030. Então, goleiro Andrew aí muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Falta esse ajuste final com o Gil Vicente para que ele chegue agora. A ideia do Flamengo é conseguir essa liberação, mas caso não consiga, aí vai ficar para ele chegar no meio do ano já com o pré-contrato assinado. Vamos continuar acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora tem a informação do Cruzeiro desesperado depois de uma reunião que ele teve com o staff do Caio Jorge. Tomou uma decisão drástica e também teve uma fala do Pedrinho BH já meio que botando um ponto final na situação. Primeiro, qual foi a atitude do Cruzeiro? Essa reunião que eles tiveram com o Caio Jorge foi basicamente para o staff do jogador reforçar que eles gostam muito da proposta do Flamengo. O Flamengo não subiu de novo a proposta. Tem uma informação de uma terceira proposta ali, que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros seco. Não houve, de fato, essa oferta direta para o Cruzeiro. O Flamengo disse isso para o staff do Caio Jorge, que repassou para o Cruzeiro, dizendo que o Flamengo estaria disposto, caso o Cruzeiro se mostrasse aberto. O Flamengo poderia chegar nesses 30 milhões de euros sem Cebolinha, sem mais ninguém. Mas, a princípio, o Cruzeiro está negando, e nessa conversa que o Cruzeiro teve, que o Pedrinho teve com o staff do Caio Jorge, o staff do Caio Jorge disse: olha, a gente está com essa informação do Flamengo que eles estão dispostos a chegar nesse valor. Nós gostamos muito dos valores também direcionados a nós, e
se for interesse do Cruzeiro, nós gostaríamos de ser liberados. Não é uma forçação de barra, mas eles se reuniram para formalmente dizer a intenção de vir para o Flamengo. Com isso, o Cruzeiro fez o quê? Ele está atualizando, aumentando o salário do Caio Jorge. Existe até uma informação ali de bastidor que eles estão meio que nessa renovação também dando uma bonificação para o staff do jogador. E com isso, amenizando essa questão ali deles quererem tanto vir para o Flamengo por conta do financeiro. Então, eles estão fazendo essa cobertura ali dos valores, fazendo o staff do Caio Jorge dar uma acalmada e dando a entender que não vão aceitar nenhuma proposta, confirmado depois pelo Pedrinho numa entrevista, que ele até falou que o Gerson tá chegando, confirmou e tudo mais, e aí questionaram sobre o Caio Jorge também, e ele falou nesse seguinte: não tem proposta, não tem nada de proposta. Não é no sentido de que não houve proposta, houve, o Flamengo ofereceu, mas não tem no sentido de não tem proposta que vá convencer o Cruzeiro a vender. Foi nesse sentido, e de fato então o negócio está se encaminhando para um encerramento, essa novela toda Caio Jorge, e o Cruzeiro tendo que tomar essa atitude aí de cobrir os valores, de renovar contrato, aumentando o salário, dando comissões ali para o staff, para o Caio Jorge ficar lá estabilizado. O que eu acho sobre isso tudo? Eu acho uma ótima notícia para o Flamengo, tá? Porque desde que chegou na casa dos 24 milhões mais o Cebolinha, eu já estava achando um negócio muito absurdo, uma grana muito alta pelo Caio Jorge, que teve um ano de 2025 muito bom, mas não teve nenhum outro ano tão bom assim. Então a gente não consegue garantir que ele vai jogar bem todos os anos. O Gabigol, ele teve alguns anos aí, 2, 3 anos muito bons no Flamengo, e hoje em dia você vê que não é a mesma coisa. Quem garante que o Caio Jorge não vai seguir o mesmo caminho? Então, eu acho uma ótima notícia para o Flamengo essa finalização das conversas, Cruzeiro irredutível, e o Caio Jorge ficando por lá vai fazer o Flamengo não gastar tanto quanto poderia gastar por esse jogador, que eu acho que não vale isso tudo. É ótimo jogador, mas eu acho que deveria estourar ali na casa dos 15, 20 milhões de euros, nem um centavo além disso. Então, na minha opinião, eu interpreto como uma boa notícia para o Flamengo. Vamos seguir aqui, porque teve essa finalização aí do negócio. Com isso em andamento, o Flamengo segue buscando os outros atacantes que estão na lista. Tem Marcos Leonardo, tem também um nome que vem surgindo aí, além do Cauã Elias, o pessoal vem falando muito de David Washington, alguns jornalistas vêm citando, eu não tenho nenhuma informação direta sobre o Flamengo sondando o David Washington, que agora voltou para o Chelsea do empréstimo, né? Tava aqui no Brasil jogando, mas eu não tenho nada concreto do David Washington não, que eu sei que o Flamengo tá nessas conversas aí, tanto com o Cauã Elias quanto com o Marcos Leonardo. O Cauã Elias ainda depende de acerto do Flamengo com o clube do jogador, com o Shakhtar, que não tá fácil, ele já chegou caro por lá, tá rendendo bem, Shakhtar pede um valor muito alto, então o negócio não tá andando tão bem, e aí começa uma corrente no Flamengo de pilha, né, colocando pilha na diretoria para olhar para jogadores da Europa, jogadores consagrados, que não necessariamente sejam tão jovens, medalhões aí, já que o Flamengo tem 40 milhões de euros para gastar na contratação desse atacante, de repente pode ser em formato de salários. Pode ser um cara lá que não seja tão jovem, pode beirar ali seus 30 anos, mas consagrado na Europa, trazendo esse jogador, porque 40 milhões de euros é contratação de jogador top de linha da Europa. Tava vendo até um vídeo do Paparazzo Rubro-Negro que ele comparou 40 milhões de euros é o que o PSG pagou pelo Dembélé. Eu não tenho certeza se foi só isso não, tá? Eu acho que foi mais. Mas 40 milhões de euros a gente já viu aí muita contratação de jogador grande, que foi isso e foi até muito menos em alguns casos. Então a gente vai continuar acompanhando, o Flamengo pode começar a olhar aí para esse mercado europeu, e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês. Lembrando, mais uma vez do YouTube Shopping, produtos sensacionais do Mengão aparecendo aí na sua tela, camisa, copo, kit churrasco, estatuazinha do troféu da Libertadores,
urubuzinho de pelúcia, cavalinho do Flamengo, mascote do Flamengo, estatuazinha do mascote. Então, muita coisa maneira. Não perde tempo, adquire o seu produto que tá passando na tela, ou depois de você clicar no link, pode escolher qualquer outro produto que você, tendo entrado pelo meu link, você me dá uma moral muito grande aqui no canal. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!